Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Na aula passada a gente falou sobre os conceitos básicos de bancos de dados, mas vamos falar agora sobre uma poderosa característica dos bancos de dados, que são os famosos SGBDs. Na agenda da nossa aula de hoje, vamos relembrar o que é um banco de dados, o que é um SGBD, vamos explicar, exemplos de SGBDs, as funções desses SGBDs e o funcionamento do SGBD através de um organograma. Beleza? Vamos lá. Relembrando, o que é banco de dados? Segundo Corte, como a gente viu na aula passada, um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico ou algo específico. Certo? Mas o que seria um SGBD? Vamos pensar. Como os dados de um banco de dados são manipulados? Manipulados? Sim, manipulados. São acessados e atualizados. Isso ocorre através dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que nada mais são que softwares utilizados para gerir um banco de dados. Eita! São softwares que são responsáveis por gerenciar o banco de dados. Eles não são propriamente dito o banco de dados em si, mas são softwares que vão gerenciar esse banco de dados para você, para o programador e para os usuários. Beleza? Sendo a ferramenta responsável pela criação, modificação, remoção e inserção de dados dentro do próprio banco de dados. Certo, na aula passada a gente falou que o banco de dados vai armazenar os dados de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais inteligente. Mas como será que esses bancos de dados são criados? Como será que esses dados são modificados? Como será que eles são removidos? E como será que eles são inseridos nesse banco de dados? Num passe de mágica? Não. São inseridos através de sistemas gerenciadores de banco de dados, ou pela sigla SGBD. Beleza? Ele também é responsável pela criação inicial do próprio banco de dados. Nós vamos ver nas aulas seguintes que o SGBD vai dar o suporte para criar pela primeira vez em um sistema o banco de dados, que vai estar pronto para receber as informações desse determinado sistema, certo? Vamos lá para alguns exemplos dos mais famosos SGBDs. Em primeiro lugar, eu boto aí para vocês o MySQL, que sem sombra de dúvidas é um dos mais famosos. Depois eu trago aí para vocês o PostgreSQL, que também é um SGBD muito famoso entre os programadores de sistema. SQL Server da Microsoft, um poderoso sistema de banco de dados, um poderoso SGBD, entre outros como IBM DB2, Oracle, que também é muito conhecido, e o MariaDB. E existem outras infinidades de exemplos de SGBDs no mercado, mas eu trouxe aí para vocês as principais. Beleza? Vamos lá. E algumas das funções desse SGBD? Eu falei para vocês que ele geria o banco de dados, que ele é o software responsável por esse gerenciamento de inserir, remover, atualizar dados no próprio banco de dados. Ele vai ser o gerente do nosso banco de dados. Mas quais seriam as funções em questão de segurança e integridade que o SGBD vai fornecer para o banco de dados? Vamos ver agora? Vamos para a função número 1, a função de segurança. Nossa, segurança é fundamental em qualquer sistema de informação hoje em dia. É necessário que nossos dados estejam protegidos contra ameaças que vagam inteiramente a internet. Então, é de fundamental importância que nosso banco de dados, o local onde armazenamos os dados dos nossos sistemas, esteja bem protegido.
Mas como a gente vai proteger esse sistema de banco de dados? Utilizando um bom SGBD. E como característica desse bom SGBD, temos a característica de segurança, que nada mais é do que criar um sistema de segurança que protege a base de dados de acessos não autorizados. Tá, eu vou ter os acessos de domínio público, que vão ser as informações gerais, tudo que pode ser acessado pelo público em si. Mas eu também vou ter dados sigilosos, onde só pessoas autorizadas é que podem acessar. Por exemplo, meus dados bancários. Somente eu posso ter acesso a isso. Então, essa é uma segurança implementada pelo SGBD, onde somente o banco e eu vamos ter acesso a esses dados. Beleza? Essa é uma função de segurança do SGBD. Vamos ter a função de segurança física e lógica. Tá, falei de segurança, mas ela vai se subdividir em duas partes, que é a segurança física e a segurança lógica. Na segurança física, a informação pode estar ao alcance de pessoas não autorizadas. Ela não pode estar ao alcance de pessoas autorizadas. Ou seja, a segurança física não vai deixar que pessoas não autorizadas cheguem até meus dados. Vamos pensar em segurança física como a proteção física do banco de dados. Meu banco de dados vai estar em algum servidor físico armazenado em qualquer lugar do mundo, onde somente os funcionários desse data center que está presente esse meu servidor vão ter acesso a chegar até esse servidor ou poder fazer alguma coisa. Então, esse servidor que meu banco de dados vai estar presente, vai ter uma segurança física. Pessoas não autorizadas não vão poder chegar fisicamente perto dele, beleza? E também vai existir a segurança lógica. Não adianta ter somente uma segurança física em um sistema de informação. Eu vou ter que ter uma segurança lógica. O que seria essa segurança lógica? Seria a segurança virtual. A informação pode ser protegida através de métodos lógicos de segurança. Exemplo, a utilização de passwords, a utilização de senhas. Eu utilizo senhas em meus bancos de dados, em meus sistemas, para ter uma segurança lógica. Porque além da segurança física, eu tenho que ter essa segurança lógica. A segurança virtual é a utilização de senhas e de boas práticas de segurança para que logicamente ou virtualmente ninguém que não tem acesso acesse o meu banco de dados. Beleza? E uma função primordial que o SGBD traz é a de integridade. Se eu tenho dados armazenados, eu preciso garantir que esses dados sejam e continuem íntegros. Mas o que seria isso? Que eles estejam da mesma forma que eu adicionei eles lá. Por exemplo, se eu adicionei o meu nome em um sistema, por exemplo, de controle de clientes, se eu adicionei o nome João da Silva, eu tenho que garantir que esse nome João da Silva não mude. Ou seja, que pessoas autorizadas ou que alguma falha no sistema não mude o nome dele, porque o nome deles é João da Silva e vai continuar sendo até que esse próprio João da Silva for lá e modifique esses dados. Mas como provavelmente ele não vai modificar, eu tenho que garantir que esse nome no meu banco de dados continue João da Silva. Então, a função de integridade vai assegurar a verificação das restrições de integridade, de forma a manter os dados sempre válidos. Como eu falei, manter os dados válidos, manter os dados que são corretos dentro do sistema. Beleza? E outra característica importante em SGBDs é o controle de concorrência. Se não for a característica mais importante, é uma das. Porque o controle de concorrência, ele vai permitir que o banco de dados tenha mais de um utilizador. Claro, eu estou programando o meu sistema, eu estou desenvolvendo o meu sistema, muitas vezes não é só para que eu use. É que várias pessoas na internet possam usar esse sistema, certo? Então, os bancos de dados, na maioria dos casos, possuem mais de um utilizador.
Isso faz com que ocorram várias solicitações simultâneas a esses bancos. Claro, se for existir se forem existir várias solicitações para esse banco de dados, vai existir mais de um utilizador. Então, os SGBDs oferecem um mecanismo que asseguram que a base de dados é atualizada e acessada corretamente sem problemas. Sem problemas por quê? Porque vão ocorrer solicitações simultâneas. Vamos pensar em grandes sistemas da internet, por exemplo, o Facebook. Vocês imaginam que loucura é o banco de dados do Facebook? Milhões e milhões de usuários em todo o mundo atualizando, postando, excluindo, editando, isso tudo ao mesmo instante, ao mesmo segundo. Como será que o banco de dados do Facebook se comporta nessa situação de muita concorrência em seu banco de dados? Justamente o SGBD do banco de dados do Facebook traz essa funcionalidade de controle de concorrência, onde ele vai permitir várias solicitações simultâneas. Beleza? Nessa imagem aqui que eu trago para vocês de controle de concorrência, um exemplo clássico. Vamos pensar somente em dois PCs, dois computadores acessando um banco de dados e fazendo a mesma solicitação ao banco. Nesse exemplo aqui vai ser alterar o registro 1. No mesmo instante, o PC1 e o PC2 solicitaram para alterar o registro 1. Nosso SGBD faz assim: nossa, eu tenho duas solicitações de alteração no registro 1. Qual será que eu escolho para realmente alterar no meu arquivo de banco de dados, no meu banco de dados? Nesse caso da figura, é mostrado que o PC2 foi bloqueado, enquanto o PC1 fez a solicitação de alteração do registro 1. Certo? Então o SGBD gerencia, como a gente falou, que é uma das características do SGBD, ele gerencia esse acesso. Gerenciou da seguinte forma: bloqueou o PC2, aceitou a alteração do registro 1 do PC1, depois que alterou, ele liberou a alteração para o registro do PC2. Através de várias regras desse controle de concorrência, ele determinou esses passos para que não houvesse uma sobrecarga, para que não houvesse um conflito de acesso nesse banco de dados. Beleza? E um pequeno organograma para refrescar nossa ideia sobre SGBD. No topo aqui a gente vê que estão presentes os usuários e os programadores, certo? Usuários são usuários comuns do nosso sistema que a gente vai estar desenvolvendo. E os programadores somos nós, os desenvolvedores do sistema. Beleza? Tanto os usuários quanto os programadores, eles fazem o que chamamos de consultas a esses bancos de dados. A partir de agora, todo o nosso relacionamento com o banco de dados, seja para inserção, seja para remoção, seja para atualização, a gente tem que botar na cabeça esse conceito de consultas. Não vai ser um pedido, não vai ser uma solicitação, vai ser uma consulta ao banco, certo? Então, número 1, usuários e programadores requisitam o acesso a algum dado ou informação. Número 2, para falar a língua do SGBD, ou seja, para que o SGBD entenda o que usuários ou programadores estão falando para o SGBD, a gente tem que falar a mesma língua do SGBD. E qual é a língua do SGBD? Nós vamos ver nas próximas aulas que a língua fundamental do SGBD se chama SQL. É a linguagem que o SGBD reconhece. O SGBD não reconhece consultas em português, o SGBD não reconhece consultas em inglês, em japonês, em chinês, em nada. Ele reconhece somente em SQL. Então temos que aprender a falar em SQL
para que os nossos sistemas gerenciadores de banco de dados possam entender o que estamos requisitando a eles, beleza? Então, para falar a língua do SGBD, os programas utilizam consultas. Vejam bem, já falei sobre as consultas. Não utilizam requisições, não utilizam pedidos, não utilizam nada disso. Utilizam somente consultas para a requisição de dados. Número 3. O SGBD recebe essas consultas. Depois que os programadores e os usuários enviam essas consultas, seja para solicitar uma inserção de dado, seja para solicitar uma remoção de dado, ou seja para solicitar uma atualização de dado, o SGBD vai receber essas consultas e busca as informações solicitadas no sistema de banco de dados. Como vocês podem ver nesse organograma, depois de receber as consultas dos programas, o SGBD consulta o catálogo, que seriam os metadados, e o próprio banco de dados, para resolver essa situação que o cliente ou o programador deseja. Se eu quero excluir um dado do banco de dados, vem através da consulta, o SGBD reconhece essa consulta através da linguagem SQL e executa a ação dentro do banco de dados. Pode ver que ele é o gerenciador, esse em vermelho. Ele é o gerente do banco de dados. Ele determina o que vai e o que vem no banco de dados. Certinho? Bem, essa foi nossa aula sobre SGBDs. Ficou alguma dúvida? Não se preocupe. Entre em contato com o professor formador ou mediador à distância. Estamos sempre à disposição de vocês no AVA, no WhatsApp ou qualquer outro contato. Não deixe de perguntar, beleza? Esse é o assunto primordial para o restante do nosso curso. Até a próxima aula. Um grande abraço.